E aí, outra possibilidade que eu tenho justamente é o toque retovaginal. Então, eu fiz o toque, o exame especular, né? Procurei o colo, depois eu fiz o toque vaginal e depois eu fiz o toque retovaginal. Quais são as indicações? Então, tem algumas indicações possíveis, né? Em que eu preciso fazer uma análise do famoso na do polo posterior. Eu esqueci o nome, eu anotei aqui, não anotei aqui. Mas enfim, é do septo retovaginal, né? É esse septo retovaginal que separa o reto da vagina. E a partir do momento em que eu coloco justamente o dedo indicador no nosso queridíssima, na nossa querida, o dedo do médio no reto e o dedo indicador na vagina, com o objetivo de obter esse encontro. E aí eu vou justamente ter essa indicação em algumas mulheres específicas, como por exemplo a mulher que tem sintomas retais, mulher que tem endometriose, massas presentes, né, e dor pélvica, né, massa pélvica identificada e dor pélvica. Então é uma indicação muito específica. Então se eu tenho uma dor pélvica específica, se eu tenho uma massa pélvica identificada, eu preciso fazer essa palpação reto-vaginal com o objetivo de melhorar essa minha análise. Então, ao mesmo tempo em que o nosso queridíssimo, a nossa queridíssima vagina está sendo palpada, o reto está sendo palpado, depois eu retiro o dedo indicador e termino justamente a circunferência do toque retal com o objetivo de identificar as outras demais alterações. Então, vou tentar observar aí alterações como presença de massas, presença de sangramento, melena, qualquer outra alteração que indique alguma alguma alteração. Presença de cicatriz ou saliências peritoneais também são importantes, né? Então, é comum haver patologia nessa área, principalmente os famosos nódulos da endometriose. Então, tem como haver muito posicionamento aí no septo retovesical, né? Então, alguma cicatriz, alguma proeminência peritoneal, alguma saliência é importante de ser sentida nesse ambiente, beleza? O dedicador é retirado do médio quando inclui o toque circular da cavidade anal para excluir a existência de massa. Então, basicamente, o objetivo é identificar massas, né? Então, massa, dor, endometriose e sintomas retais. Massa, dor, endometriose e sintomas retais. Massa, dor, endometriose e sintomas retais. Dor pélvica, massa pélvica identificada e essas características. Então tá aqui, né, o exame físico. Então o exame geral, como a gente viu, peso, pulso, estatura, IMC, estado geral, alterações de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região lombosacro, superior, aquele exame geral. Depois o exame ginecológico. Então a gente viu a mama, a gente fez inspeção estática, inspeção dinâmica, a gente palpou. Depois eu fiz o exame das axilas, né, o exame da fossa supra e infraumbilicais, fiz esses exames dos linfonodos. E expressão das mamas, né? Se as mamas estão realmente expressas e tem alguma alteração lá presente. Os órgãos genitais externos, né? A vulva, como está a alteração, pelifixão pubiana, se está normal. O vestíbulo vulvar, procedência das paredes vaginais anterior, posterior. Se tem a ruptura, alguma alteração perineal, então a consciência do perineu é importante. O exame especular, ver parede vaginal, conteúdo vaginal, coleta de material vaginal se eu fiz. Citologia cervical, né? Colo uterino se teve alguma alteração e o toque vaginal se teve alguma alteração também. Aí eu dou minha impressão diagnóstica. Então, através desses exames, eu já consigo dar boa parte de ter noção e de qual os exames solicitar a partir justamente dessa semiologia. Então, fiz o exame físico bem realizado, agora eu vou justamente para os nossos queridíssimos exames complementares. Quais são os exames que a gente tem? O citológico, que seria a colposcopologia. Eu falei colposcopia nesse tempo todo, né? Perdão por todos esses momentos que eu falei. Colposcopia é diferente de colpocitologia. Diagnóstica, colposcopia, o teste de Stiff e o teste de Wiff, que também é chamado de exame ar fresco. Vamos de cada um, né? Então, a colpocitologia oncótica, né? Que não é diagnóstica, é oncótica, eu já falei errado de novo, então vamos lá. Colpocitologia oncótica nada mais é do que esse exame que se caracteriza pelo quê? Que se caracteriza justamente pelo exame citológico, o exame das nossas queridíssimas células que estão presentes aí próximo ao cervix, né? Então, quais são os pacientes que eu necessito fazer essa alteração? Quais são os fatores de risco justamente para o quê? Para o câncer de colo de útero. Então, basicamente, ele serve justamente para identificar o colo de útero, o câncer de colo uterino. Então, esse exame é extremamente prevalente. Eu vou ter principalmente quando eu tenho baixo nível socioeconômico, quando eu tenho uma relação sexual cedo, quando eu tenho uma gravidez precoce, quando eu tenho muito parceiros,
quando eu tenho pluriparidade, né, muitos partes, né, muita paridade. Então tudo isso está relacionado. O tabagismo e a radiação também, assim como a herpes, o vírus da herpes e o vírus do HPV, certo? Tudo isso é importante como fator de risco para o colo de útero, né? E aí agora a gente tem que entender qual é a técnica de coleta. Então, deixar a mulher confortável em 30 graus sobre o leito, conversar, deixar claro, ter tudo armado pronto para saber orientar e deixar tudo claro aí durante o exame, né? Lembrando que ela está deitada em posição ginecológica, com os braços apoiados e as pernas apoiadas também, tudo coberto no momento. Coloco o espéculo, nesse caso aí, justamente, tentar não colocar o lubrificante, né? O espéculo fechado na vertical, depois eu coloco lá no ósseo vaginal, deixando ela oriental, eu abro a musculatura da vagina e coloco o colo para inspeção. Lembrando que ele está geralmente localizado posteriormente, né? E aí eu procedo com a coleta da amostra. Eu vou utilizar a nossa queridíssima espátula do tipo Aire, né? Aire, lembra da Aria? É a Aire. Tem a Aria, que é a nossa queridíssima bichinha de Game of Thrones, e tem o Aire, né? Que é o nosso queridíssimo espéculo aqui, que parece um ossinho numa ponta e um palito de uma colherzinha de sorvete na outra, né? Então basicamente com essa extremidade redonda, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver justamente o suco de Douglas, né? O fundo de saco de Douglas, né? Que é justamente ao redor do nosso queridíssimo cervix. Vou fazer esse exame ao redor do cervix, né? E coloco no esfregaço aí na lâmina, né? Depois eu vou justamente observar o ectocervix, né? Que é a famosa junção escamo-colunar. Então justamente que vai aí, que está localizado externamente, e a transição para o endocervix, né? Então ectocervix eu vou utilizar essa partezinha encurvada, que tem uma cavidade aqui no meio da espátula de Aire, e essa região eu não vou jamais penetrar na região do endocervix, eu vou deixar externamente e vou fazer um movimento circular nessa região, né? E aí fez esse movimento circular dessa espátula e justamente, novamente, sem penetrá-lo, eu vou utilizar o meu diário com o objetivo justamente de fixar novamente na lâmina. E por fim eu tenho o endocervix, né? No endocervix eu vou utilizar um suave, né? Introduzindo o endocervix delicadamente a escovinha, e aí eu vou girar 360 graus e depois fixar na lâmina. Eu vou fixar justamente com citospray, né? Esse citosprayzinho, e vou mandar botar a lâmina no estojo e mandar para o laboratório para que haja justamente aí, juntamente com um questionário, a análise desse citológico, beleza? Se eu não tiver o exame da JEC, que é o mais importante, que é justamente onde se encontra o HPV, esse exame ele foi desnecessário, né? Então o Ministério da Saúde considera como sendo insuficiente. Então tem que caçar células da JEC, né? Dessa junção escamocelular, beleza? Então a JEC é junção escamocelular, que é justamente o ectocervix. Essa transição aqui do epitélio que está do colo do útero para o epitélio do endocervix, né? Então tem que ter da JEC, que é feito justamente com essa parte aqui do ossinho, né? Então, do tipo Aire e o citospray para fixar. Então essa é a brincadeira que eu tenho que fazer, né? Com o objetivo de entender essas alterações. Quais são as contraindicações? Eu vou deixar você chutar, né? Então mulher menstruada dá para fazer? Não, mas isso é confuso. Algumas literaturas dizem sim, outros não. Que teve relação sexual com 24 horas? Também não. Que colocou alguma ducha intravaginal ou então algum medicamento intravaginal que provocou alguma alteração. Qualquer tipo de raspagem intravaginal em 48 horas também não pode. Outra também é justamente que mulher que está grávida, né, ou com suspeitado de gravidez, ela só deve fazer depois do 3º mês, né? Com o objetivo justamente de evitar o quê? De evitar que haja, portanto, uma dilatação, uma indução de parto ou então algum sangramento importante do endocervix. Beleza? Então deve fazer justamente a gravidez depois do 3º mês. E agora vamos falar do teste de Whiff, né? O teste de Whiff, também conhecido como exame a fresco. Esse exame a fresco ele se caracteriza pelo quê? É o exame justamente pela colocação do KOH, que é o hidróxido de potássio. Esse hidróxido de potássio é uma base colocada a 10%. Ele é colocado nessa região justamente quando eu tenho suspeita de 3 doenças, que é justamente tricomoníase, Gardnerella e também Cândida, né? Eu coloco esse KOH a 10% e aí eu vou liberar putrescina, 2 aminas, a putrescina e a cadaverina. Essas duas, elas são responsáveis justamente pela produção do feto. E aí eu tenho um teste de Whiff positivo. Depois disso eu pego justamente esse conteúdo vaginal e faço um exame a fresco, né?
Então, justamente, pode existir material colhido no espéculo através da região vaginal, certo? E aí essa região vaginal ela é colhida e é feito o exame fez para justamente diagnosticar essas infecções, essas vaginites aí presentes, beleza? Geralmente ela é pouco utilizado porque o exame do corrigimento vaginal é muito mais eficiente do que o exame fresco. Show de bola? Então são aminas liberadas aí por conta dessas vaginoses bacterianas e essas vaginoses elas são o quê? Infecção por anaeróbios. Então esse é o exame fresco. Também nós temos o teste o teste de Schiller. O teste de Schiller é positivo quando justamente eu coloco nessa região aí o famoso Lugol, né? O Lugol, que nada mais é do que um iodo. Eu sempre tenho que perguntar para a mulher se ela é alérgica a iodo. Se ela for alérgica a camarão, geralmente é alérgica a iodo também. Então, essa é uma pergunta que eu posso fazer. E o Lugol, ele é iodo e iodeto. E ele é colocado lá com o objetivo justamente de corar todas as células que recebem glicogênio. Então, se tem glicogênio, ela recebe. Então, células de lesão, elas geralmente não coram. Então, elas ficam descoloridas e são chamadas de teste de Schiller positivo. Enquanto aquelas que coram, elas são de teste de Schiller negativo, porque elas ficaram coradas por serem regiões que não tenham nenhuma lesão, né? Elas ficam coradas com um tom marrom acaju, beleza? E ela é feita durante a nossa queridíssima colposcopia, né? Colposcopia, beleza? Eu coloco o Lugol. Falando da colposcopia, é justamente um exame através de um microscópio que é colocado internamente. Esse colposcópio ele tem justamente um conjunto de lâminas e um conjunto de adereços e ampliações, filtros que permitem uma visualização melhor, tanto do colo uterino quanto da vagina e da vulva, né? Essa colposcopia ela vai servir bastante para a identificação de lesões malignas e também de inícios de cancro, né? Lesões precursoras de cancro, por exemplo, de cancro. E aí é uma das possibilidades eu aplicar o ácido acético, que é o famoso vinagre, né? Ou iodo, com o objetivo justamente de corar essas lesões e deixá-las ainda mais claras, muito parecido com o que é feito lá na nossa queridíssima teste de Schiller, mas a gente vai ter uma aula específica de colposcopia, por isso que eu estou passando tão rápido. Então, lembrar desses exames, lembrar da nossa queridíssimo exame físico, das características dessa semiologia ginecológica, que foi feita de maneira muito simples, mas tem muitos detalhes aí que devem ser percebidos. Então, muito obrigado pela nossa atenção, muito obrigado por ter acompanhado a minha pessoa até aqui, e um excelente estudo.